On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM, aqui é a Josi Conte. Venho hoje com vocês para gravar um novo programa, tanto aqui para vocês ouvirem na rádio, quanto já também em vídeo, e depois nós vamos disponibilizar esse vídeo tanto lá no meu site, quanto fica disponível também para a rádio. Então, gente, eu queria aproveitar hoje e falar de um outro tema. Logo que eu cheguei aqui na rádio, eu falei com o Felipe, que é o jornalista. Ele me disse: nossa, Josi, seria legal se você falasse um pouquinho de psicologia, se falasse alguma coisa de cinema. E a temática do cinema é uma temática que aparece bastante também no meu site. E, embora eu não seja uma especialista do assunto, eu acabo tendo contato com algumas obras, algumas animações, filmes, e essas obras, elas têm uma mensagem e eu tento abordar essas mensagens, né, trazendo para o público um olhar psicológico, um olhar mais emocional. No último dia 11 de janeiro, eu estava lá em Belo Horizonte com a minha sobrinha e nós assistimos a estreia do filme O Touro Ferdinando. Na verdade, né, nem é bem um filme, é uma animação. Essa animação, feita pelo Carlos Saldanha, um brasileiro, ela é tão boa que já está concorrendo ao Oscar agora para 2018. E como esses animadores, como esses diretores não são nada bobos, eles já descobriram que o grande segredo do sucesso de uma animação é fazer com que ela traga uma mensagem que possa trazer um simbolismo, trazer uma comunicação, uma ideia para pessoas das mais variadas faixas etárias. Então, ela deve ser interessante lá para a criança que vai ver e é atraída pela temática do desenho. Ela é atraente para o adulto que vai levar essa criança e ela é atraente também para outros adultos que vão lá assistir simplesmente pelo entretenimento. E todas essas pessoas saem desse local enriquecidas de alguma forma. O Touro Ferdinando é baseado num clássico, né? Então tem uma historinha já da literatura infantil que fala desse touro, que era um touro grande, forte e que gostava de cheirar flores. E aí, esse filme, essa animação, inclusive estava aqui em Socorro, né, essa semana. Não sei se quando vocês ouvirem ainda estará disponível, mas se vocês não tiverem a oportunidade de ver no cinema, vocês podem ver em seguida, né, através da internet ou através de canais a cabo. Traz algumas mensagens e eu listei algumas dessas mensagens, postei ontem à noite lá no meu site e antes de eu vir para cá já estava beirando 30 mil compartilhamentos, ou seja, as pessoas estão sim gostando de ver a animação, elas estão ficando emocionadas e elas querem saber mais sobre ela. Então eu vou falar para vocês alguns, né, desses aspectos que eu separei e que coloquei lá e que reproduzo aqui para vocês entenderem o porquê que essa animação vale tanto a pena, porquê que as pessoas estão gostando tanto dela. Então, o primeiro ponto que eu separei, eu vou lendo os tópicos e eu explico para vocês. Então, por mais que a sociedade e até nossos familiares nos indiquem caminhos, apenas nós mesmos é que sabemos o que é melhor para nós. Então, a animação trata um pouco dessa temática, né, ao colocar questões relacionadas à criação, aos pais, ao local de criação do touro Ferdinando e mostrando, né, que nem sempre aquilo que o pai mostrava, o que ele fazia, era necessariamente o que Ferdinando queria fazer, era o que seria o melhor para o tourinho Ferdinando. Então ele mostra bastante esse aspecto. E a gente assistindo, a gente consegue sentir na pele aquilo e a gente consegue perceber também que aquilo faz parte da nossa realidade. Outra coisa que ela aborda, que foi listado, é que a violência só gera violência. Então, quem que é o tourinho Ferdinando, né? É um tourinho que cresce
num local, numa fazenda, onde eles criam touros para touradas. E tendo em vista que eles são treinados para lutar e para ganhar do toureiro, eles sempre lá desde a infância deles, né, desde que eles são filhotinhos, eles lutam. Então lá o touro Ferdinando, ele destoa, porque ele não quer brigar e ele quer mostrar que ele não tem prazer na violência. E a história toda vai trazendo esses aspectos de que quanto mais violência eles faziam, quanto mais eles cultivavam a violência, mais violência eles tinham. E isso é uma coisa que aparece com bastante força e que mexe com a gente, porque a gente percebe claramente que cada vez que algo violento acontecia, a bola de neve, né, de mais violência vinha em seguida. Outro aspecto, a família está onde está o nosso coração. E o que acontece, né? O Ferdinando, ele não estava se enquadrando naquela fazenda, né? Chegou um dia, o pai dele não estava mais lá, não vem ao caso eu contar detalhes, porque seria spoiler, mas aí ele fugiu da tal fazenda. E aí, quando ele fugiu, ele encontrou outras pessoas, e essas pessoas eram delicadas, elas eram amorosas, e ofereceram para ele um novo estilo de vida, uma nova maneira de ver a realidade. Então isso é muito interessante, porque a animação mostra pra gente que a família, que o local onde nós nos enquadramos também pode ser um local escolhido por nós. Vamos lá, mais aspectos. A animação é uma crítica social à cultura das touradas e também à cultura da indústria da carne, né? Então ela traz alguns aspectos assim. Então a gente vê essa questão do enquadramento da pessoa na sociedade, se ela pertence àquilo ou não, se ela sente que ela pertence. Depois tem essa crítica social, mostrando como que essas coisas funcionam. Então essa questão da violência atrelada às touradas, essa questão da indústria da carne, de como os animais são abatidos, da falta de sensibilidade, da dispensabilidade dos animais que não são mais úteis. A gente pode até fazer um parâmetro aí com aqueles locais em que reproduzem animais, por exemplo, né, que eles têm, por exemplo, cachorrinhos, gatinhos, só para procriar. Quando o animal é velho, ele é descartado, ele é abandonado. Então mostra como que não há humanidade no tratamento do animal, né? Diferente dos nossos antepassados, lá no começo, que matavam só para consumo, só para comer, mostra um outro aspecto da matança pelo prazer, da matança pela vaidade ou da matança pela quantidade, pelo dinheiro só. Então isso aparece também e é bem legal de se ver. A animação, né, um quinto aspecto. Mais do que tudo, ela instiga quem a assiste a ter suas conclusões sozinho, quando mostra o peso das escolhas de seus personagens e também as consequências de viver uma vida onde a pessoa quase não tem escolha. A animação, ela é repleta de sutilezas. Então, ao mesmo tempo que ela vai mostrando essas coisas, né, isso que está falando, ela deixa que o espectador, né, que a pessoa que está assistindo, tire suas próprias conclusões. E isso é uma coisa muito inteligente, porque permite que a pessoa que está lá possa exercer o que na psicologia a gente chama de projeção, que é olhar com os próprios olhos, fazer uma interpretação daquela realidade e aí sim entender aquele contexto da sua maneira e chegar a conclusões. E aí ela traz aspectos suficientes para que a pessoa possa concluir por si, sem que aquilo seja empurrado para ela, se aquilo é bom ou não, se ela quer isso ou não, se ela se identifica com isso ou não, se ela faria diferente e tal. Então ela é muito genial nesse aspecto. Mostra também o sexto aspecto, que as amizades, né, o valor das amizades verdadeiras. Então mostra como ao longo da história as amizades verdadeiras são as amizades que sobrevivem. Então mostra isso de uma maneira muito bonita, principalmente na amizade do touro Ferdinando com seus colegas, né, da fazenda inicial, assim como da amizade que ele cultivou com a menininha dessa outra fazenda onde ele foi parar quando ele fugiu. Que mais? Sétimo ponto. Mostra como a ignorância pode ser fatal e tirar o poder de escolha da pessoa.
Eu me lembro uma vez que eu mesmo estava fazendo a minha análise pessoal. Isso é uma coisa muito comum em psicólogos, né? A gente estuda, né, por vários anos, 5 anos de faculdade, e durante e depois, aí vai das pessoas, nós também fazemos a nossa própria terapia. E aí eu me lembro de estar com uma situação em que eu não sabia se eu contava para a pessoa ou não, ou se eu deveria me meter ou não, uma coisa delicada. E eu falei para minha terapeuta, e ela respondeu para mim: a informação é sempre uma arma. E o que isso queria dizer? Que quando a pessoa sabe a realidade, ela pode optar pela escolha, pelo caminho que ela vai tomar a partir daquilo. Se ela não tem conhecimento sobre o que vai acontecer com ela, ela perde todo o direito de escolha, né? Então, a animação também trabalha esse aspecto, né? Então, principalmente com relação ao pai do Ferdinando, né? Ao touro pai lá dele, que ia para as touradas sem ter noção do quanto aquilo era realmente perigoso e que aquilo era praticamente uma sentença de morte para ele. Então isso é também tratado com muita sutileza, muita delicadeza. Mostra que também, né, que ao contrário do que os tópicos acima podem parecer, né, a animação também é repleta de humor. Gente, hoje o humor no Brasil é o que mais tem sucesso de bilheteria, seja no teatro, seja no cinema, onde quer que for, onde quer que seja. O que pega, basicamente, é humor. O brasileiro gosta de conteúdo humorístico. Então, e numa animação, principalmente uma animação onde a gente sabe que tem pessoas de todas as idades, mas tem um público fortíssimo de crianças, isso não poderia deixar de aparecer também, né? Então, a animação ela tem um aspecto muito interessante, que ela tem cenas de extremo humor do touro, os amigos do touro, né, do touro Ferdinando, e intercala então com os momentos que são muito emocionantes, esses momentos que nos fazem pensar, nos fazem repensar escolhas, ver as coisas em novas perspectivas. Então nisso também ela é muito rica. Outro aspecto, vamos lá, eu tenho que colar porque são vários. Nada que é bom pode calar a sensibilidade que mora dentro de nós. Se isso acontecer, significa que algo está errado em nossa vida. Gente, a gente já falou aqui em outros momentos, né, que às vezes a pessoa não fala dos seus sentimentos e ela adoece, ou ela sente que ela está fora de contexto, ela fica realmente assim, ela não fica feliz, né? Então a gente sabe, por exemplo, no caso de um relacionamento tóxico, só para dar exemplo, que um dos sintomas, um dos indicativos que a pessoa está num relacionamento tóxico é que ela não possa ser quem ela é na frente do parceiro ou do familiar, seja quem for, né? Então esse é um indicativo. A mesma coisa, né? Então a animação mostrando a inclusão, a inadequação, né? Esses pontos do Ferdinando perto dessas pessoas ligadas à tourada ou à fazenda, onde ele era só um tourinho feliz que cheirava flores, mostram como que as pessoas são realmente felizes só quando elas podem ser quem elas são. Permite aí também uma análise, né, uma analogia nossa, pensando em outros casos, né, em casos de bullying, quando uma pessoa não é aceita nos locais que ela está, né, nos lugares que elas estão. Por exemplo, a gente teve um outro filme agora recentemente que também foi um sucesso, que foi o Extraordinário. É a história de um menininho que ele foi para a escola a primeira vez, depois de ter estudado a vida toda dentro de casa, e nessa primeira vez que ele foi para a escola, ele teria que sofrer toda uma adequação, porque ele nasceu com uma má formação no rosto, na cabecinha, né? Então ele tinha vários aspectos do seu rosto que eram diferentes do socialmente esperado, e isso gerou o quê? Gerou bullying, né? E aí é a história de superação, de como ele se descobre capaz dentro desse ambiente, né? O touro Ferdinando também trata aspectos de inclusão, também tem cenas de bullying entre ele e os coleguinhas dele, e mostram como a escolha dele permite que ele possa, ao longo do tempo, se
encontrar e construir o seu próprio caminho. Uma coisa que eu acho também muito boa nessa animação é que nessa construção mostra que as coisas não foram fáceis, né? Que não era assim, vou mudar e pronto. Mostra que as nossas escolhas têm consequências, né? Que às vezes para a gente escolher uma coisa, a gente tem que abrir mão de outra, por exemplo. Então isso também foi tratado de maneira muito sutil e inteligente. E o último aspecto, e talvez o mais importante que eu selecionei aqui, é que a animação o tempo todo trabalha profundamente a empatia. O que é empatia? É aquela nossa capacidade de nos colocarmos no local dos outros, né? Nós nos permitir, né, que a gente se permita sentir um pouquinho a vida pelos olhos do outro, que a gente possa se identificar, né? É muito comum o uso de desenhos, inclusive na psicologia, para que a pessoa possa dizer coisas sobre ela mesma, mas através da projeção em desenhos, por exemplo. A gente faz isso com crianças, né? E as animações também permitem, elas passam lições, elas permitem que nós nos sensibilizemos com os personagens e criamos nossa leitura, trazendo, né, algo para aquele espaço que não é só mais lá do Ferdinando e dos envolvidos, é também nosso. Então, a leitura que nós faremos da animação passa pela leitura que nós mesmos temos do mundo, e isso também é muito rico. Essa foi um pouco da minha leitura, espero que possa ser útil para vocês. Fica a dica e até o próximo programa. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit